E uma outra questão que me preocupa, e eu queria saber do Coutinho a visão dele a respeito, é sobre o papel da Petrobras na chamada transição energética. Eu não tenho os números aqui, mas me parece, pela comunicação da Petrobras, pela comunicação do governo federal, que a ênfase dos novos investimentos da Petrobras são na chamada transição energética. Ou seja, então a Petrobras, em vez de investir no petróleo, na petroquímica, na indústria de transformação relacionada ao petróleo, que continua vital, central para o Brasil, investe em tecnologias que me parecem pouco rentáveis frente ao petróleo. Ou seja, isso soa como um desvio de função da Petrobras para atender uma agenda transnacional. Eu queria saber do Felipe Coutinho qual a visão dele a respeito, se ele vê como positiva ou negativa essa participação da Petrobras e a forma como essa participação vem se dando a respeito das energias ditas renováveis. Essa questão da transição energética ela está no centro da retórica da atual direção da Petrobras. A própria questão da exportação de petróleo cru do Brasil, que deveria estar sendo restrita ou até proibida, está sendo exportado todo dia do Brasil 1,5 milhões de barris de petróleo todo dia. Isso é equivalente a quase metade da produção nacional. E desse volume que é exportado todo dia, mais de 60% para multinacional estrangeira. Ainda assim, o governo decide fazer mais um leilão de partilha. Eu acredito que a principal decisão seria não fazer o leilão de partilha, justamente porque a velocidade dos leilões gerou uma produção que é muito maior do que a necessidade de consumo atual do Brasil, que deveria ser muito maior do que a atual, mas por enquanto não é, infelizmente. A gente deveria incentivar o aumento do consumo per capita de energia no Brasil. Mas, enquanto isso, estão sendo exportados quase metade aí do petróleo cru brasileiro por multinacional estrangeira, 60% desse volume. Isso está colocando em risco, em xeque, o futuro do Brasil. Em vez de denunciar esse fato e reverter essa situação, o que está sendo feito é tipo uma cortina de fumaça verde, que é a retórica da transição energética e que isso deixa a entender para a opinião pública nas entrelinhas. É como você dizer que o petróleo tem menor importância relativa, que no futuro o petróleo vai ser substituído e que o futuro é das energias ditas renováveis, especialmente aquelas que estão na moda agora, a eólica e a solar fotovoltaica. Aliás, essa já é uma percepção que eu reconheço como algo que está no senso comum. O senso comum que não é algo natural, o senso comum é algo construído, e algo construído para atender determinados interesses, ele tem sido construído no Brasil e até no mundo nesse sentido, de dizer que, não, olha, o petróleo é algo do passado, o petróleo é algo sujo, o petróleo é responsável por agressões ao clima, e o clima sendo agredido pelo consumo dos derivados do petróleo está colocando em risco a humanidade. Nós temos que parar de consumir petróleo, consumir cada vez menos petróleo, menos energia, etc. E que o futuro é das energias ditas renováveis. Quando se diz isso, o que se esconde? Se esconde que o consumo de energia no mundo é completamente desigual. Então, tanto entre países quanto dentro de cada país, o consumo é extremamente desigual. E esses que promovem essa ideia de que é preciso reduzir o consumo de energia e consumir energias de pior qualidade em relação ao petróleo, que ainda dispomos, esses grupos que são grupos do topo da elite financeira do mundo, são justamente aqueles que mais consomem energia per capita de uma forma totalmente desigual e desproporcional à maioria da população. Então, a transição energética que a gente deveria defender, que é uma mudança da forma como se consome energia, precisaria passar, primeiro, por um consumo mais justo de energia dentro de cada país e entre os países. E a partir do momento em que você construa essa realidade de maior justiça no direito de consumir energia e no direito de emitir carbono, quando a gente conquiste esse direito, a gente deve buscar cada país, segundo a sua realidade, os seus melhores recursos. Quais são os melhores recursos que o Brasil dispõe hoje? Quais são os melhores recursos? Quer dizer o seguinte, aqueles que estão disponíveis, aqueles que são mais baratos de se produzir, aqueles que permitem que você gere mais trabalho útil e aumente a produtividade do trabalho, faça a economia crescer. Os recursos que o Brasil dispõe hoje, os melhores, são os recursos de origem fóssil, especialmente o petróleo do pré-sal. Mas esse petróleo do pré-sal está sendo exportado por multinacional estrangeira, quase a metade do que a gente produz, e crescendo. E a gente se cala, a direção da Petrobras e a direção do Brasil se cala diante desse fato, continua adotando políticas que vão manter esse ciclo do tipo colonial, primário exportador de petróleo cru por multinacional estrangeira, e lança uma cortina de fumaça no sentido de aumentar investimentos das energias ditas renováveis. Mas quando você vai olhar as energias ditas renováveis em si, que são a eólica e a solar fotovoltaica, você conclui que essas energias não são renováveis. Aqui pode haver também uma certa confusão no entendimento das pessoas. O vento e o sol são renováveis. Tá? Aqui mesmo agora está batendo o vento aqui em mim, ele é renovável. Amanhã ele vai estar aqui de novo, pode não ser na mesma intensidade, ele vai variar de acordo com o clima, com o local do mundo, o período, a estação, mas ele vai aqui, ele vai estar sempre aqui, ele é fruto
das diferenças de temperaturas, o vento vai estar aqui. Então a gente pode dizer que o vento é renovável. A energia do sol também é renovável, ela pode não estar sempre lá, mas maior e menor incidência de acordo com a época do ano, os lugares do planeta, mas ela vai estar lá. Quer dizer, o sol está se consumindo, mas para nossa escala de expectativa de vida, a gente pode considerar que ele é eterno diante da nossa finitude, apesar de ele estar se consumindo. Então, a energia do sol e dos ventos são renováveis. Agora, da forma como elas se apresentam, altamente dispersas em energia, pouco concentradas em energia, pouco capazes de gerar trabalho útil. Dessa forma como elas se apresentam, elas não servem ao que a sociedade precisa, ao que a economia precisa, ao que a gente precisa para fazer com que a infraestrutura que a gente construiu funcione. Elas precisam ser mais concentradas, muito mais concentradas. E para que elas sejam mais concentradas, elas precisam ser transformadas. E aí a gente chega na energia elétrica, né, de origem dos aerogeradores ou das turbinas eólicas. Você consegue gerar energia elétrica, ela sim é muito mais útil. E também os painéis fotovoltaicos, os parques solares, né, eles também fazem com que essa energia do sol super dispersa seja concentrada. Aí quando você chega nessa energia, você analisa os recursos necessários para concentrar sol e vento e produzir energia elétrica a partir de parques eólicos e painéis solares fotovoltaicos. Quando você analisa os recursos necessários para produzir esses meios de concentração da energia do sol e dos ventos, quando você analisa o que você precisa para transmitir, para distribuir essa energia, analisa o que você precisa para manter tudo isso, a infraestrutura funcionando, a conclusão que você chega é que elas não são renováveis. Elas dependem de recursos finitos, não renováveis, que são produzidos a partir de energias fósseis. Então, por exemplo, metais, o cobre, o ferro, o concreto, o aço, todos esses recursos de ligas metálicas, tudo isso você precisa obter na natureza através da mineração, e você não faz mineração usando energia eólica e solar, fotovoltaica. Você precisa usar recursos altamente densos e concentrados de energia para fazer a mineração, obter esses recursos que são relativamente pouco concentrados na natureza, transformar esses recursos depois na siderurgia, ao produzir também as ligas metálicas e todos os outros recursos que você precisa, na pureza que você precisa, também não é com a energia do sol e do vento que você faz isso, é com as energias de origem fóssil. Então, tanto os recursos primários, o ferro, o alumínio, quanto o cobre, todos eles extremamente necessários e outros ainda mais raros na natureza que são necessários para os aerogeradores e para os painéis solares, além da própria energia do petróleo, do carvão, do gás natural, que também são necessários em todo esse ciclo aí de infraestrutura de produção, eles não são renováveis. Então, por isso que sol e vento são renováveis. Solar fotovoltaica e eólica a partir de turbina ou aerogerador, não. Isso não é renovável. É o primeiro ponto. Segundo ponto, são de pior qualidade, porque não são confiáveis. A gente não pode comparar uma energia elétrica que ela é gerada no momento que você precisa. Então, existe demanda, você consegue despachar, você consegue produzir. Essa é uma energia elétrica, você chama de energia elétrica, com o mesmo nome, energia elétrica. Mas é uma energia elétrica confiável, despachável, porque está ali disponível quando existe demanda. A energia solar, fotovoltaica e eólica, não. Ela é uma energia elétrica, mas não é uma energia elétrica da mesma qualidade, ela é intermitente. Então, ela precisa ser complementada, haver uma energia segura por trás. Quais são as energias seguras? A energia nuclear, a energia hidroelétrica, a energia termoelétrica com gás natural ou com outros recursos, aí, vindo petróleo, o próprio carvão. Essas são as energias firmes e garantidas. Então, acho que são ser assim, complementadas, né? E as intermitentes de baixa qualidade, que é a eólica e solar fotovoltaica, precisa de incentivo. Então, pagam menos imposto, tem vantagens na hora de entrar na rede, né, de transmissão e distribuição, entram primeiro, deixam as demais de fora. Elas são geradas aí de 20% a 30% do tempo que estaria disponível, né, no ano, né? O que ela poderia produzir num ano, diante da intermitência da incidência de vento e do sol, ela é ocupada apenas 20%, 30%, 35% da sua capacidade. Então, elas são mais caras de serem produzidas por todos esses fatores, externalidades negativas. Então, é isso que está por trás da realidade do que são essas energias. Mas, na retórica, na propaganda, ela serve para muita coisa. E quando você vai ver a natureza dessas energias, a natureza de pior qualidade delas, quando você vê que está sendo exportado petróleo do Brasil e ninguém toma nenhuma iniciativa para que isso seja contido, os nossos melhores recursos estão sendo perdidos, a gente está colocando o nosso futuro em risco. E quando a direção da Petrobras fala que não, agora vai priorizar investimentos em transição energética, em energias desse tipo de, que é eólica, solar fotovoltaica e coisa do gênero, né? Isso serve muito de retórica e de propaganda, até porque quando você vai analisar os números, os investimentos da Petrobras previstos são muito baixos e também os investimentos nessas áreas também são relativamente baixos. Então ela serve realmente muito mais como uma retórica, como um desvio de foco do que realmente deveria estar sendo tratado.